Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos ao Senac Osasco, no nosso evento de conexão com o mercado. Vocês me escutam? Me veem? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu, pelo menos, estou te escutando muito mal e não estou te vendo. Não está me Boa vendo? noite. Oi, professor Ernesto, tudo bom? Tudo bem. Evange, é um prazer estar com o Senac FCO aqui conosco nessa atividade. Boa noite. Boa noite. Pessoal da pós-graduação. Eu estou vendo. Francisco Matarazzo, do Senac Osasco, nesse evento aberto de conexão com o mercado. Está todo mundo me vendo e me escutando agora? Sim. Maravilha. A gente está nesse exercício hoje de realizar essa ação no formato híbrido. Então, o bate-papo, né, a conversa com o professor Cássio Politi vai acontecer no átrio da unidade, com a presença de alguns alunos, e também no formato remoto, para quem está acompanhando a gente aqui via Teams. André, você me escuta? Cássio? Paula, Oi? eu estou aproveitando enquanto você está fazendo as apresentações, eu estou jogando todo mundo para dentro da sala aqui, admitindo todo mundo, tá? Ah, ótimo, Ernesto. Obrigada. André, você está na escuta? Espera só um minutinho. Só mais um minutinho, pessoal. Oi, André, agora escutou? Então, enquanto eles estão colocando ali o fone de ouvido. Essa é uma atividade, pessoal, para quem está chegando pela primeira vez aqui no Senac Osasco, seja bem-vindo. A gente está aqui na cidade desde 1990, com a missão aí, né, de formar para o mercado de trabalho. A gente tem aqui na nossa unidade cursos do programa Aprendizagem, cursos livres, cursos técnicos, a pós-graduação e a extensão universitária. Essa é uma atividade que faz parte da pós-graduação. A gente tem algumas turmas previstas para 2023, então a gente tem controladoria em finanças, gestão de negócios, marketing digital e e-commerce, gerenciamento de projetos, sistemas de gestão integrados e auditorias. E a nossa pós-graduação, para quem não conhece ainda, ela tem duração de 12 meses, em formato presencial e remoto, com nota máxima no MEC. Essas atividades de conexão com o mercado, essa é uma delas, que a gente convida algum profissional de mercado para trazer um pouco de temas relacionados aos nossos cursos de pós, muito de acordo com a demanda e com
o interesse dos alunos. Então, hoje a gente está trazendo o Cássio Politi, que é da área de Branding de Content, para compartilhar um pouquinho sobre a importância do marketing de conteúdo para as marcas. Lembrando também que a nossa pós-graduação para 2023 está até com 50% de desconto. Então, quem tiver interesse e quiser saber mais, nós estamos à disposição. Além da atividade de hoje, a gente está com esse mês e o começo de dezembro com algumas ações previstas. Então, a próxima é dia 26 de novembro, uma oficina de LinkedIn. Quem quiser participar também é só se inscrever pelo site do Senac. E depois, em dezembro, a gente tem liderança 4.0 na gestão de projetos e inteligência tributária, gerando vantagem competitiva também. Todos esses eventos são gratuitos. A gente está realizando eles no formato híbrido e, além do certificado do evento, o aluno também galga aí um desconto na sua pós-graduação em 2023. Não sem mais delongas, eu passo agora, né, a fala para o Politi e para o André Logelo. O Cássio é o nosso convidado da noite, é um profissional do Content Marketing, responsável em desenvolvedor de negócios para empresas e podcaster, autor de 2 livros, o único brasileiro no júri do CMA e vencedor de prêmios Digitalks. Cássio, é uma honra ter você aqui na nossa casa para esse bate-papo com os nossos alunos, que vai ser mediado pelo professor André Logelo, que é coordenador do curso de pós-graduação em Marketing Digital e E-Commerce e Gestão de Negócios. Então, eu passo aqui a palavra para vocês. Vai lá, dá sinal lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Queria pedir a contribuição de vocês, a ajuda de vocês, porque nós estamos fazendo uma transmissão, né? Então, nós vamos falar aqui sem amplificação mesmo. Então, se alguém não estiver ouvindo alguma coisa, dá um toque, tiver uma dúvida, não estiver ouvindo algo que a gente falou, fale que a gente repete aí para vocês, tá bom? A gente está fazendo a captação aqui, a transmissão, já entrou aí? Legal, o professor está tentando entrar aqui em parceria. Paula, você consegue ouvir a gente aqui? Paula, dá um ok aí, por favor. Ouve. Estou te ouvindo. Você já conseguiu aceitar o Cássio aí na reunião? Eu estou te ouvindo. Só uma aluna que está com a mão levantada. Vivian, você me escuta? Vivian, você está com a mão levantada? Fala de novo. Não, acho que abaixou a mão. Não, tá tudo bem, eu estou te escutando. Aureliano, você está escutando o André aí? Estou escutando. Vocês me ouvem? Sim. Estou ouvindo. Está sem sinal, mas voltou agora. Perfeito. Você está dentro aí, Cássio? Não. Fala, aceita o professor Cássio aí, por favor. Ele está pedindo para entrar na reunião. Fala aí. Aqui não tem ninguém no lobby. Não, né? Não. Tá bom. Deixa eu enviar o link para ele. Sem problema, sem problema. Pessoal, boa noite. Agora sim, boa noite de uma vez. Meu nome é André. Estou coordenador do curso de Marketing Digital e E-Commerce e do curso de Gestão de Negócios aqui do Senac de Osasco, da pós-graduação. E nesses eventos de divulgação dos cursos de pós-graduação, nós estamos trazendo alguns nomes de mercado que a gente também tem sorte de dar aulas aqui para a gente nos cursos de pós-graduação. Então, a cada encontro desse, nós vamos trazer um especialista na área, seja na área de gestão de negócio ou na área de marketing, para que a gente possa ter um bate-papo bem legal, para a gente possa falar sobre mercado, sobre casos. E hoje eu estou trazendo aqui para a gente, conversar com a gente, o professor Cássio Politi. Ele que dá aula nas áreas de branded content, nas áreas de marketing de conteúdo,
Ele também é autor e gerencia o podcast do Takeaways, onde fala de estudo de casos de marketing, né? É fundador da Tracto, marketing de conteúdo, né? E hoje ele vai trazer aqui para a gente, em forma de bate-papo, nós vamos ter um bate-papo sobre o marketing de conteúdo, né? E a importância dele para os negócios, sejam eles de qualquer tamanho. Então, nós vamos fazer vários estudos de caso aqui, vamos entender como funciona esse tal do content marketing, do branded content, e como que isso atua, aparece no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente, às vezes, nem se dá conta. Então, passo a palavra aqui para o professor. Professor, obrigado. Seja bem-vindo. André, eu que agradeço, pessoal. Boa noite. Pô, tá cheio aqui. Estão ouvindo bem aí? Minha mulher reclama que eu falo muito alto. É a primeira vez que isso aqui é uma vantagem, né? Então, mas vamos lá. A minha área de atuação, hoje, como o André já falou, é o marketing de conteúdo, ou content marketing, né? E eu trabalho basicamente produzindo conteúdo. Eu tenho uma empresa que faz isso, né? E a gente, uma das atividades que a gente tem é o podcast, né? Que está ganhando força. A gente faz podcast para várias empresas. Em algumas dessas empresas a gente conta histórias de marketing em geral, né? E a ideia hoje aqui é a gente, com base nisso, a gente trazer 7 mitos, não só do marketing de conteúdo, né, André, mas acho que do marketing como um todo, coisas que a gente vive ouvindo por aí. E aí, quando você vai olhar nas empresas, você vê se aquilo que a gente ouve está batendo com o que as empresas estão praticando no mercado, tá? Então, acho que essa é a ideia, em resumo, é isso, né? De resto, a gente vai contando ao longo do papo aqui, não vou perder muito tempo me apresentando, não. Então, podemos ir nessa, né, André? Vamos lá, né? Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Eu estou com retorno aqui. Estão ouvindo bem? Então tá bom. Se alguém não conseguir me ouvir bem aí, avisa aí, a professora Paula está monitorando o chat. Mande as perguntas por chat. Tá? E eu quero aproveitar para agradecer os colegas também que estão aí online hoje, o professor Ernesto, o professor Evângelos, o professor Eliseu por aqui presente com a turma dele, né? Professor, todo mundo aí, Paula aí, todo mundo. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. E vamos começar, Cássio. Cássio, essa coisa do marketing de conteúdo, do marketing digital, do digital, do online, hoje em dia fala-se que o marketing que não é digital está morto, que o marketing da bandeirinha, do outdoor, enfim, o marketing físico não existe e fala que só existe o digital. O marketing hoje é 100% digital, cara? Eu acho que não. Eu acho que ele é mais digital, né? Mas ainda é muito offline. Tem alguém aqui que faz marketing que não seja digital, assim, que trabalha de algum jeito, cria a ação e capta clientes sem ser via internet ou não? Não precisa ter medo de falar que tem, não? Porque eu quero dar alguns exemplos de empresas que fazem isso, né? Aquele post da loja de brigadeiro da tia também vale também, né? Não, vale. Da loja de doce, né? Vale. Vale também, cara. Vale sim. Eu acho que assim, o mais normal é que as empresas integrem hoje o digital, né, com o offline. Ou, claro, muitas são só no digital, mas tem muita integração, né? Então, um exemplo que eu acho que todo mundo aqui já conhece a Oakberry, né? Vocês sabem de quem que eu estou falando? É um McDonald's do açaí, para resumir de um jeito simples de entender. É uma empresa brasileira relativamente nova, né? E se você for ver o que eles estão fazendo hoje, o crescimento deles é muito no online e no offline, né? Então, o podcast que a gente faz é o Quarto Ato, até depois eu deixo a referência para quem quiser ouvir e acompanhar essas histórias, mas a gente traz gestores para eles contar essas histórias. E eu estou com a colinha aqui para lembrar o nome das pessoas, tá? Que é o Jean Giovannini, que é o diretor de marketing da Oakberry. Ele contou que parte do sucesso deles se deve ao offline, entendeu? No momento que a gente está falando muito do online, eles fizeram um crescimento muito baseado no que não tem internet, né? Eles começaram a montar o stand da Oakberry dentro do GP de Fórmula 1 aqui no Brasil, tá? Então, como teve agora no último fim de semana, né, no penúltimo fim de semana, teve GP aqui no Brasil, uns 6 anos atrás eles colocaram um stand ali para vender Oakberry, para vender açaí, né?
E o negócio bombou. As pessoas não só experimentaram, compraram o Oakberry, como associaram o Oakberry. É uma experiência boa. Que nem quando você está num show, você está, né, num momento de lazer, você comer um lanche ou alguma coisa, te traz uma lembrança boa, né? Como quando você come alguma coisa numa viagem, você vai lembrar para sempre daquilo, vai associar com um momento bom. E eles começaram a fazer, então, todos os GPs de Fórmula 1 do mundo, porque eles têm franqueados em vários lugares. Então, começaram no GP do Brasil, aí viram que era uma boa, conseguiram entrar no Lollapalooza, né? E começaram também a colocar a marca Oakberry patrocinando o Lollapalooza. A partir daí, por essas idas e vindas, eles no Lollapalooza conheceram aquela coisa, conhece um produtor que conhece outro, do Super Bowl nos Estados Unidos, né, que é o maior evento presencial de esportes do mundo. E o Oakberry foi parar lá, né? E também no US Open. A partir daí, eles colocaram o Oakberry em todos os GPs de Fórmula 1 do mundo. Quer dizer, isso não tem nada de internet, né? Você for pensar, claro que eles também fazem a parte de internet, mas é um marketing completamente offline, né? Você está dentro de evento, né? Então, acho que a primeira coisa, então, você perguntou, é 100% online? Não, ele é muito online hoje, o marketing. Tudo que a gente faz é muito online. Rede social é muito importante, YouTube é muito importante. Mas daí a dizer que as ações offline estão mortas é um crime, né? Porque você vê as empresas tendo resultado. Esse é um exemplo de B2C, né, André? B2C é a marca que vende para o consumidor, né? Diretamente para o consumidor. Mas tem o offline também no B2B. Então, tem uma empresa chamada Infracommerce, né, que é uma empresa B2B. Ela vende para outras empresas. Então, por exemplo, assim, a Samsung tem a loja online dela, né? Você vai lá e compra uma TV na Samsung. O site onde você entra para comprar, o caminhão que vem trazer para a tua casa, né? Tudo isso, quem faz não é a Samsung, é uma empresa parceira chamada Infracommerce, né? E quando você vai lá, eu já fui aqui em Itapevi, né? Quando você vai lá no pátio deles, é um negócio impressionante. A organização que eles têm. Então, várias empresas, né, de quem você compra alguma coisa, opera com eles. A Infracommerce terceiriza essa parte toda, desde o site, né, da venda de um produto da Samsung, ou da Saraiva, ou de várias empresas. Você compra, é ela quem opera, né? Aí você pergunta, bom, cadê o offline nisso? Isso tudo é online. Sim. Eles, para conseguirem vender o serviço deles, então eles vendem para a Samsung. Para eles venderem, por exemplo, para a Dell, né, esse serviço que eles fazem de terceirizar o e-commerce, o que eles descobriram? Quando eles levam a pessoa lá no galpão deles, eles têm a grande chance de vender, né? Então, o que eles começaram a fazer? Conforme o comercial começa a conversar com uma empresa e tentar convencer, explicar qual é a operação que eles fazem, que eles criam todo o seu e-commerce, eles falaram, vamos fazer uma coisa? Vamos um dia visitar a gente lá. Só quero que você vá visitar e entender o que é a nossa operação. Bom, até, sei lá, eu conversei com eles faz 3 meses, com a Infracommerce. Eles tinham tido 100% de conversão. Quando pega uma pessoa, fisicamente, coloca no carro e leva para conhecer a parte deles lá, né? De operação, todo o galpão deles, tudo lá. Um negócio gigantesco. Isso é offline, entendeu? Não é uma venda. Eles tentavam fazer a venda online, botar vídeo mostrando para você entender o tamanho da operação, mas nada como ir lá entender. Então, de novo, o offline não está morto, porque nessas horas você vê, né, que as empresas vão tendo resultados por aí, né? Terceiro exemplo aqui, André, acho que você podia trazer, se tiver algum também, você tem experiência. Mas tem uma empresa de tecnologia chamada Data System, ela é de Limeira, no interior de São Paulo. Claro, tem escritório em São Paulo, tudo. Mas essa empresa vende um software especificamente para lojas de calçados, loja de roupa e calçados, tá? E eles precisavam fazer as pessoas conhecerem mais, né, o sistema deles. É um dos únicos desse mercado. Tem uma feira grande em São Paulo todo ano, chama Couro Moda, talvez alguém conheça, uma feira gigantesca desse setor. E o que eles fizeram? Eles decidiram criar uma loja conceito dentro da Couro Moda. Eles falaram, olha, vocês são lojistas, esse pessoal não é muito avançado em tecnologia, é um pessoal um pouco mais tradicional,
né, o pessoal de roupa, de calçado. E eles falaram o seguinte: a gente vai criar uma loja conceito para você entender na feira tudo o que uma tecnologia, quando associada à sua loja, é capaz de fazer. E fizeram na feira a loja conceito, já estão há 3 anos fazendo, e tem gente que vem de fora, vem de outro estado, só para conhecer a loja conceito e entender quais tecnologias eles podem colocar, né, na própria loja. De novo, é offline, né? Então, a ideia, só que usar esses 3 exemplos, a ideia de que o offline morreu é uma bobagem, tá? Porque olha a gente aqui, a gente está misturando nesse momento o online com o offline. A gente está com uma transmissão ao vivo, tem gente com a gente no Teams e tem uma turma aqui, né? O mundo continua sendo físico, as interações continuam acontecendo, tá? Muito legal. Cássio, bacana que também eu já observei nas suas aulas, que a gente agora acabou de falar que sim, o marketing ele é digital e ele é físico, ele é presencial. Mas se falando agora em como produzir conteúdo para esse físico e para esse digital, que é o marketing de conteúdo, né? E eu vejo que você fala muito nas aulas em relação às vantagens de você ter um canal de conteúdo. Por que fazer conteúdo se eu posso pagar um anúncio? Normalmente os clientes falam também, tem uma agência chamada Red Pill, e a gente, quando chega nos clientes, eles falam: por que eu vou fazer conteúdo, pagar o caso para fazer um podcast, ou pagar para fazer um e-book, para fazer um texto, se eu posso lá pagar um anúncio? Então, Cássio, qual é a grande vantagem de se ter um canal de produzir conteúdo para cativar audiência? Primeiro, não tem nada de errado em fazer anúncio, tá? A gente não é contra você fazer publicidade, propaganda. Não tem nada de errado com isso, tá? A gente só queria mostrar a diferença, né, de uma abordagem da outra. Quando você compra um anúncio no Instagram ou no YouTube, ou você patrocina um evento, qualquer coisa desse tipo, você está procurando o quê? Resultado rápido, não é? Então, você põe um anúncio aqui, você espera que, depois de uma campanha, rapidamente você comece a vender mais, né? Esse é um jeito de fazer. Um outro jeito de fazer é você criar os próprios canais e você formar aquela audiência sua, né? Então, um exemplo que eu adoro dar, a Red Bull, né? A Red Bull, ela tem um canal chamado Red Bull Media House, né? Tem uma TV que é da Red Bull, vocês forem no celular, vocês encontram a Red Bull TV, tudo, né? Ela produz muito conteúdo lá, ela cria campeonato de corrida de avião, ela cria os desafios, o cara vai para o deserto lá com uma moto, vai bater o recorde de travessia de um determinado deserto. Tudo isso a Red Bull faz e coloca no canal dela. Porque ela vai formando um público dela ali, né? É muito mais lento esse processo, mas ele também é mais duradouro e mais barato. A Red Bull não gasta nisso o que ela gasta com um anúncio, né, numa Globo ou numa CNN da vida, né? Então, então, respondendo à pergunta, a grande vantagem é que você cria um público seu. Esse é o princípio do marketing de conteúdo. Você cria um público seu, né, nos seus canais, e a partir dali você começa a ter resultado com ele. E, de novo, não é publicidade ou content marketing um contra o outro, né? São 2 formas diferentes de você fazer. A própria Red Bull, que é um ícone do content marketing, ou marketing de conteúdo, também faz ótimas publicidades. São duas atividades paralelas, diferentes, mas a grande vantagem é que você, quando tem esse público fiel ao seu canal, isso, ao longo do tempo, é muito mais barato e tem muito resultado, né, em comparação com publicidade. A nossa gerente, a Paula, ela falou que o bicho está pegando, a gente vai fazer essa alternância aqui de microfone para a gente se ouvir. E, Cássio, continuando ainda nessa definição de conteúdo para nossa audiência aí entrar na vibe do content marketing, essa estratégia de produzir conteúdo, a gente já entendeu que ela trabalha junto com a estratégia de pagar anúncio. E tem uma frase tua que eu vou parafrasear você aqui, que você fala nas aulas, que quando você faz um anúncio numa Globo, você vai para 100 milhões de pessoas, mas são 100 milhões de pessoas que são audiência da Globo, né? Isso eu estou falando a frase dele, né? E quando você tem um canal de conteúdo seu, essa audiência é sua.
Você paga 100 milhões para uma Globo, você está alugando a audiência dela. A hora que você não anunciar mais, a audiência ela continua sendo da Globo. Né? A hora que você cativa uma audiência para o seu conteúdo, que são os influenciadores digitais que vocês conhecem, né? Você segue o influenciador, você não segue a TV onde ele apresenta, você não segue onde ele vai. Isso tem um potencial muito grande. E eu te pergunto, Cássio, isso é recente, essa coisa de produzir conteúdo? Isso começou agora? É novo? Conta aí. Não é o recente. Assim, essa ideia de você ter o próprio canal e você ser o próprio canal é uma coisa que muita gente já fazia no Brasil e no exterior. Né? O caso mais antigo que a gente tem noção disso vamos ser o caso mais fácil de você enxergar isso, tá? Antes de ir para o caso mais antigo. Pega a revista da Latam, da Gol. Não é? É uma revista como aquelas que a gente compra ou comprava na banca. Né? Compra ainda tem. Mas aí você pensa assim, quando você pega uma revista daquela, né? Ela pertence a quem? Ela não pertence à editora Abril ou à editora Globo, certo? Ela é uma comunicação da Gol ou da Latam direto com você. Né? Então, as empresas começaram a fazer isso muito lá atrás, entenderem o seguinte, por que eu preciso de uma empresa de mídia tipo a Globo, tipo a Folha, tipo a Jovem Pan, para fazer, para eu me comunicar? Por que eu não posso ser a própria revista? Né? Então, a Latam passou a fazer isso, mas o caso mais antigo que a gente conhece disso é de 1895. Né? Uma empresa, a John Deere, né, que é a empresa que vende máquina agrícola, tudo, criou uma revista desse tipo, né? E ela circula até hoje. Então, o fazendeiro começou a ler a John Deere e pegar confiança na John Deere, entender, putz, essa empresa aqui me educa, me ensina, não é um catálogo de produto aquilo, é uma revista ensinando você, né, a cuidar melhor da sua fazenda, coisas desse tipo. Né? Então, você vê, tem 130 anos quase que as empresas fazem isso. Ao longo da história teve vários. Né? Um caso mais antigo que a gente conhece no Brasil é da década de 50, de uma indústria farmacêutica. Né? Então, essa ideia ela é mais antiga do que a gente imagina, André. Percebe, então, pessoal, que quando a gente começa a produzir conteúdo para a audiência, vocês começam a trazer essa audiência para vocês. Dentre essas, vocês vão ver a receita que vem no pote de gelatina, a revistinha em quadrinhos, como várias revistinhas de quadrinhos que nasceram super-heróis das revistinhas de quadrinhos, não é isso? O He-Man foi uma delas. O He-Man, para quem não sabe, ele começou numa revista em quadrinhos e depois fez o boneco, que a revista em quadrinhos foi feita para vender os bonequinhos, que não vendia nada, e de repente virou aquela coisa e criou-se o desenho, né, que para ajudar a vender os bonecos, e hoje o desenho virou uma coisa muito maior do que os próprios bonequinhos. Né? E, então, o marketing de conteúdo, pessoal, a grande importância, uma das grandes importâncias dele, é que ele constrói uma audiência própria para vocês. Vocês não dependem de uma via terceira, vocês criam uma audiência que gostam, que querem receber o conteúdo que vocês fornecem, e quando você mostra que você é especialista no assunto, né, essa audiência ela fideliza e não só adquire o que você tem para vender, porque confia em você, mas também porque ela agradece que você entregou conteúdo útil e relevante. É mais ou menos por aí, Cássio, essas empresas? Eu acho que é por aí. E hoje tem muito canal aí fácil, né, para você ativar, né? E obviamente tem ideias boas assim, né? Eu estava assim, um caso que eu achei interessante recentemente disso foi uma empresa, né, que chegou no Brasil, chamada Betson. Essa empresa ela concorre com a Sporting Bet, sabe? Vocês já devem ter visto essas empresas de aposta em futebol, sabe como é que é? Você entra lá, aposta, né, no resultado de um jogo, tal, e se ganhar, você ganha dinheiro, né? Bom, é um tipo de empresa dessa, mas essa empresa existe desde os anos 50 na Suíça, né? E aí um dia eles olharam para o Brasil e falaram, pô, o Brasil é um lugar bom para isso, né? Quando eles chegaram aqui, tinha 450 concorrentes, tá? 450 empresas iguais a essa. Todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa, patrocinando um time de futebol, colocando publicidade em estádio de futebol, em ginásio, em carro de corrida, patrocinando influenciador. E aí eles falaram, pô, a gente tem que fazer uma coisa diferente aqui, né? E a gente tem que, de algum jeito, trazer essa audiência para a gente.
Esses caras fizeram o seguinte, eles falaram, bom, tá todo mundo tentando patrocinar os melhores times do mundo. Vamos tentar patrocinar o pior time do mundo e ver o que acontece, né? Para quem é mais novo, não sei se vai saber, quem gosta de esporte talvez conheça a história do pior time do mundo. Vocês sabem qual é essa história, não? Nos anos 80, tinha um time chamado Ibis. Tem ainda esse time, né? Ibis é de Pernambuco. Ele é ali de perto de Recife, né? Time de futebol profissional. Nos anos 80, esse time entrou para o livro dos recordes. Não é piada, entrou mesmo, porque é o time que ficou mais tempo sem ganhar um jogo. Ficaram 4 anos sem ganhar nenhum jogo. Tá? Eles só tiveram eles tiveram um centroavante esse tempo todo, que era o camisa 10 do time, chamado Mauro Shampoo. E nos 4 anos, o Mauro Shampoo só fez um gol, e foi contra o gol ainda. Né? E aí, a Betson, quando chegou aqui, viu essa história e falou, pô, a gente precisa aproveitar isso. Quem é que patrocina esses caras? Ninguém. O time está caindo aos pedaços lá, está na 2ª divisão e tal. Então, nós vamos patrocinar o Ibis. A Betson entrou na camisa do Ibis. Mas mais do que isso, ela falou, a gente vai produzir o conteúdo junto com eles. A gente vai assumir os canais do Ibis. A gente vai fazer o conteúdo deles, né? E começaram a fazer um monte de brincadeira, tirando o sarro deles próprios, né? Sempre aquela coisa, né? Um time tomava uma goleada de, sei lá, 7-1, eles falavam, bom, a gente já perdeu demais do que isso, a gente em 1900 não sei quanto perdeu. Aí faziam coisas geniais do tipo, o Messi anunciou que ia sair do Barcelona, né? E ia para o Paris, quer dizer, ele estava sem clube ainda, né? Então o Messi está sem clube, ele vai para algum lugar, e o Ibis foi na rede social deles, né? Twitter, Instagram, falou, Messi, a gente tem uma proposta para você aqui, você pode vir jogar no Ibis se você quiser, né? Só que tem algumas regras para você vir para o Ibis. Primeiro, você não pode fazer gol, porque, porra, se fizer gol, acaba com a magia do Ibis aqui. Segundo, a camisa 10 é do Mauro Shampoo. Você não pode usar porque ela está eternizada, né, para o Mauro Shampoo. Né? E coisas desse tipo. Bom, eles em um ano, eles triplicaram o número de apostas, de apostadores que eles tinham no site deles. E em um ano, eles dobraram o volume de receita que eles tinham no Brasil. Né? Quer dizer, tudo na base da comunicação em mão dupla via rede social. Tá? Então, de novo, você não está ali pagando anúncio para nada, você está criando um público seu. Então, o mais curioso é que o Ibis subiu para a 1ª divisão por causa do patrocínio, porque ele teve dinheiro, contratou jogador, foi para a 1ª divisão, a torcida ficou brava, né? Porque acabou com a graça. Porra, como assim o Ibis ser campeão, ser vice-campeão, né, da 2ª divisão, foi para a 1ª. Né, tiveram até que administrar isso, tiveram mesmo que administrar o pessoal chateado porque o Ibis tinha perdido o rótulo de pior time do mundo. É muito legal, Cássio, esse exemplo que você deu, porque quando se fala em marketing de conteúdo, pessoal, a gente pensa muito, vou fazer um e-book, vou fazer uma coisa séria, vou fazer um como fazer, né? O marketing de conteúdo, ele precisa criar uma identificação do seu público com o teu negócio ou com a tua marca. Como, por exemplo, hoje em dia, se eu penso em trocar uma resistência de um chuveiro, eu não pego o manual. Eu nem sei mais se vem manual. Eu entro no YouTube para ver como trocar uma resistência de chuveiro. E aí tem um caso bom. E aí tem um caso... o pessoal que está na pós viu. A Leroy Merlin tem uma série de vídeos sensacional. Você vai no YouTube, quando você busca como trocar resistência de chuveiro, grande chance de você cair num vídeo dele. E não é a Leroy Merlin, aí é que está o ponto, né? Não é a Leroy vendendo chuveiro para você, vendendo resistência. Não, ela vai te ensinar a trocar. Você troca onde você quiser, você compra de quem você quiser. Não tem uma chamada do tipo, olha, te ensinamos a trocar, agora compra na Leroy. Não, você compra onde você quiser. Agora, pensa bem, depois que você aprendeu com a Leroy, existe uma chance razoável de uma parte dessas pessoas que viram o vídeo quererem comprar lá. Mas numa reforma, se você começa a ver os vídeos, você cria uma relação de confiança. Né? Do mesmo jeito que você cria com um influenciador, você cria com a marca. Né? Então, esse é um caso, pegando um exemplo aleatório, eu lembrei da Leroy. É muito legal, porque vocês veem que o conteúdo, ele cria uma identidade. Então, quando você pensar em criar conteúdo para sua marca, você pense no que o seu público gostaria. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, esse luva de goleiro, luva de pedreiro. Imagina quanto custa um tweet desse cara.
Quanto custa um tweet do Gregório do Vivier, por exemplo, ou do Fábio Porchat? Não é porque eles são famosos, porque estão na TV, é porque o conteúdo deles criou uma audiência própria em que tudo que ele falar, tudo que você falar através dele, vai ter uma audiência que vai receber isso e que vai absorver isso em nome dele. Então, percebe que esse poder grande das grandes máquinas de comunicação, TV, rádio, ele está começando a passar para pessoas como nós. Só basta acertar na mão do conteúdo que você produz, cativar e criar identidade com essas pessoas. É como o Cássio falou. Pô, se a Leroy me ajudou a trocar a resistência do meu chuveiro, eu, em gratidão inconsciente, minha gratidão inconsciente vai me levar a ir lá e comprar dele. Pô, pelo menos a chance é grande, né? Mas o legal é que tudo isso, pessoal, precisa ser feito com muita responsabilidade. É um assunto que o professor trouxe também para a gente, que eu vou pedir a sua opinião, Cássio, nessa questão do ESG, né, que está muito em pauta, está muito... A professora Paula ali é da área de sustentabilidade, sabe bastante. Então, o ESG é o que congrega toda essa parte da responsabilidade social, né, que é o engajamento que junta com o social, que junta com o financeiro e que junta com o ambiental. E nós, enquanto produtores de conteúdo, pessoal, a gente também precisa estar antenado na hora de produzir conteúdo para as nossas marcas. E quando a gente brincou aqui, falou da loja de brigadeiro da tia, da padaria do nosso primo, é verdade. O marketing de conteúdo ele pode ser feito até para o tio da pipoca aqui na porta. Só que isso precisa ser feito com responsabilidade. Com esse universo do ESG, Cássio, como é que ele hoje está integrado no universo do marketing de conteúdo? Eu acho que ele está mais. O marketing, o conteúdo das empresas, a comunicação, ela vai seguindo a diretriz, né? ESG é a sigla em inglês para meio ambiente, social e governança. Governança, como o André falou, tem uma parte mais corporativa, mais até financeira, né? Então, é assim, as empresas estão preocupadas em respeitar a sociedade no entorno delas, né? Então, no passado, não tinha muito essa preocupação. Hoje é uma pauta cada vez mais recorrente. Tem certas polêmicas em cima, às vezes, porque certas pautas são um pouco politizadas, né? Mas não tem problema. As empresas lidam bem com isso também. E o que eu queria só trazer, André, assim, aqui, quando a gente fala em ESG, a gente está... Claro que as empresas estão muito preocupadas com coisas como, né, sustentabilidade, diversidade, tudo isso está em pauta. Mas o que às vezes é legal alertar é que não está restrito a isso. Essa é uma parte muito discutida e muito trabalhada, mas não é só ela, tá? Então, assim, um exemplo dessa parte bem da responsabilidade social, né? Tem um caso que é legal, da Riachuelo, né? A diretora de marketing da Riachuelo é a Marcela Kanner, né? Ela é neta do fundador, tá? Na verdade, o Nevaldo Rocha, ele não é bem o fundador, ele comprou a Riachuelo quando a Riachuelo era uma lojinha, uma loja lá em Natal, e transformou a Riachuelo no que ela é hoje, né? Então, ele é quase como se fosse o fundador. Bom, essa pessoa saiu do interior do Rio Grande do Norte, né? Numa cidade pequenininha no sertão, né? O Nevaldo Rocha, veio para São Paulo, né? Na verdade, ele foi para Natal primeiro, depois veio para o Rio, para São Paulo, e fez acontecer o que aconteceu com a Riachuelo, das maiores redes e tal. Então, qual é a parte do ESG aí, da responsabilidade social? A neta dele falou, pô, essa é uma baita história. Eu queria que mais pessoas saíssem desse sertão para empreender e gerar emprego, gerar riqueza, tudo mais. Então, eles criaram uma fundação, né, um Instituto Nevaldo Rocha, e hoje eles vão lá para o interior, na cidade onde ele nasceu, e fazem oficinas. Eles têm 4 tipos de oficinas para ensinar as pessoas a produzirem algodão no solo seco, né? A fazer a administração, aprender a fazer conta, uma oficina de tecelagem para aprender a costurar, né? E a própria Riachuelo compra deles esse produto, né, que eles produzem. Então, é muito legal que eles estão desenvolvendo lá o sertão, né? E o que ela disse, né, até nesse podcast, vou fazer minha propaganda aqui, o podcast chama Quarto Ato, tem essa entrevista que ela conta essa história toda, né? Ela contando isso. Pô, se sair mais um Nevaldo Rocha de lá, o Brasil melhora, o país vira... Não, o Brasil vira um lugar melhor para se viver. Então, você vê, esse é o ESG bem social, um tipo de ESG, né, bem focado no social. Agora,
se você ampliar o conceito de ESG, você vai pegar história, por exemplo, da Starlink. Eu não sei se vocês conhecem a Starlink, mas daqui a pouco vocês estão usando a Starlink, eu também, né? Daqui a uns anos. A Starlink é a empresa do Elon Musk, o famoso Elon Musk, né? É uma das empresas dele. É uma empresa que coloca satélites na órbita da Terra. Então, eles já colocaram 3.000 satélites rodando em volta da Terra para fornecer internet para os lugares mais remotos do mundo. Então, eles vão chegar a 12.000 satélites. Tá? Esses satélites são satélites diferentes. Eles orbitam, eles ficam em baixa altitude. Tanto que outro dia teve o famoso caso dos pilotos, lá viram OVNI, não sei o que tal, era satélite do Elon Musk. Né? Hã? Então, isso. Eles vão, acho que a 30.000 km/h. Né? Então, e justamente esse foi o problema, né, de ESG que eu quero contar para vocês. Né? Esses satélites eram prateados. Então, começou a circular, imagina, 3.000 ao redor do globo, toda hora tem um passando aqui. As comunidades aqui de observadores do espaço, tanto os observadores amadores compram o telescópio, quanto empresas que observam o espaço para fins científicos, começavam a ver lá um cometa, uma estrela nova, tem um cometa novo passando perto da Terra. Aí eles iam ver, não era o satélite que estava lá, a luz do Sol batia nele, refletia, os caras achavam que era uma estrela nova, um cometa novo. E começaram a reclamar, começaram a odiar a Starlink, a falar mal da Starlink, porque, os caras não respeitam a comunidade de observadores do espaço, né? Tanto amadores quanto profissionais. Aí é que entra a história do ESG. O que é o ESG? Em última análise, é você respeitar quem está no seu entorno, é você não prejudicar os outros só para você se dar bem na sua atividade. Né? Esse é um dos aspectos. Então, de novo, ESG é tudo que a gente falou, é diversidade, é inclusão, é tudo isso, é meio ambiente, mas é mais do que isso. Tá? Vai além disso. Né? Então, olha o trabalho que isso deu para eles, né? O investimento. Eles tiveram que desenvolver uma tinta preta para pintar o satélite de preto. Você fala, é fácil, o satélite é um negócio pequeno, dá um pincel aí que eu pinto. Não, a tinta não podia pesar. Porque imagina, você vai fazer um lançamento, cada grama a mais no peso do satélite é mais combustível para você jogar ele para cima, é mais dinheiro para você manter o satélite no espaço. Né? Como esses satélites duram só 4 anos, depois eles se desintegram, eles viram pó, realmente viram pó, os novos começaram a ir na cor preta para não refletir mais. Então, esse é um caso, né, de ESG, que a gente nem imagina, mas eles tratam isso como um caso de ESG. Existe o contrário também, né, Cássio? A professora Paula, especialista na área de sustentabilidade, ela fala muito do greenwash. Então, nós, profissionais de comunicação, a gente precisa tomar muito cuidado com o que chamam de greenwash, que são muitas empresas que se dizem verdes, fazem o conteúdo de marketing verde. Vocês devem ver muitas empresas hoje falando nós somos legais, nós ajudamos comunidades, e nós fazemos e acontecemos e somos sustentáveis, e no fim das contas não é bem isso. Então, a produção de conteúdo ela tem que trazer essa responsabilidade também de ser o que fala que faz, né? De você realmente você ser aquilo que você diz. Se eu estou fazendo, eu tenho que seguir isso, né? Então, a responsabilidade social, né, que está incluso na sigla ESG, ela vai muito com a responsabilidade fiscal e a responsabilidade gerencial, que é a comercial. Então, é muito legal isso. Tem um né? exemplo de conteúdo desse, que é uma empresa que chama Green4T. Vocês podem dar uma pesquisada, Green 4T. Eles são uma empresa de nuvem, de cloud. Né? O que é isso? Todo um sistema, por exemplo, aqui do Senac, ele não está hospedado nos computadores daqui. Né? O sistema que vocês entram para ver nota, para ver presença, para subir trabalho, não está no computador ali na sala do Jorge. Né? Está numa nuvem. Né? E aí, estima-se que, não vou lembrar exatamente o dado, mas é uma coisa assim, em 2030, 20% da energia, eu acho que é isso, 2030, 20% da energia mundial vai ser gasta com computadores, servidores em nuvem. Né? A gente, por enquanto, não está prestando atenção a isso, mas daqui a pouco vai estar. Então, eles têm uma proposta de serem servidores que gastam pouca energia. Tenham cuidado com isso. E aí vem a comunicação. Né? O time de comunicação comunica isso. Olha, você vai comprar da gente, porque a gente tem um bom serviço e tal, e a gente tem um impacto ambiental menor. Né?
Para uma empresa que se importa com isso do outro lado, ela vai levar em conta, né? Assim como muita gente aqui, quando vai comprar, sei lá, um carro ou escolher uma companhia aérea, talvez já leve em conta que uma polui menos que a outra e coisas do tipo. Tem gente que se importa mais, tem gente que se importa menos, mas você tem que considerar que tem um público grande que se importa, né? E o greenwash, quando você fala isso, é a empresa que não, né? Até a gestora dessa empresa me confidenciou isso. Pô, a gente tem uma dificuldade que tem um medo, na verdade, né? Que todo mundo vai se dizer verde daqui a pouco, né? Só que você não sabe quem realmente é, né? Por isso que o trabalho do conteúdo nessa hora é você sair posicionando a empresa como uma empresa verde. Conteúdo responsável, né? E isso traz também a questão do marketing de conteúdo, pelo marketing de conteúdo, ele ser exatamente sobre o que você é e não sobre o que você faz. Né? Quando você faz a publicidade, foi o que ele falou no início lá, né? Eu estou falando que o meu microfone é o melhor, o meu microfone ele é o que funciona melhor, e quando eu faço conteúdo, eu digo para vocês como falar ao microfone, eu digo para vocês como usar o microfone de uma melhor forma. Então, a gente vai criando toda essa diferenciação do marketing de conteúdo com o marketing, tradicional, que é a publicidade, e aí a gente entra na questão, voltando ainda de novo nos influenciadores, quando a gente falou dos mega influenciadores, como Luva de Pedreiro, como diversos outros mega influenciadores, mas a gente tem que entender também que talvez eu não precise ter 100 milhões de seguidores. É verdade isso, Cássio? Para eu ser um produtor de conteúdo, para eu ser um influenciador, eu preciso ter milhares e milhares de influenciadores ou isso pode ser feito de outra forma? Eu acho que assim, o influenciador hoje, ele já não é considerado, né, já não se pensa só no grande influenciador, né? Que é uma coisa assim, se você vai fazer um blog ninguém mais faz, né? Um canal no YouTube sobre moda, né? Ou sobre maquiagem, tem chance de você ter milhões de pessoas te seguindo. Se você vai falar sobre futebol, tem chance de você ter milhões de pessoas seguindo. Você vai fazer um humor, um stand-up, um humorista. Porque esse público é naturalmente grande. O público de moda é grande, o público de maquiagem é grande, de futebol é grande. Agora, às vezes você vê assim, a pessoa que vai ser especialista em microfone, como você brincou. Tem milhões de pessoas querendo saber sobre isso? Não. Naturalmente, o seu público vai ser pequeno. Tem que ser pequeno. Se ele for muito grande, talvez ele não seja real, talvez estejam comprando seguidores ali, né? Então, hoje, quando você pensa na marca usar o influenciador, então você vai fazer conteúdo e vai fazer parceria com o influenciador, muito comum as marcas usarem o chamado micro-influenciador, tá? Tem até uma empresa que tem ótimos cases disso, que chama PIP, P-E-E-P-I, P duas vezes E-P-I, né? É uma empresa lá de Curitiba, que ela fornece isso para os clientes dela. O que ela faz? Ela te dá a tecnologia, ferramental, para você falar, por exemplo, eu sou uma concessionária de carro. Então, quais são os influenciadores que acabam trabalhando a meu favor? Eles não vão pegar um Whindersson Nunes com 20 milhões de seguidores, né, e fazer uma campanha só com ele. Eles vão tentar pegar gente ali de 10 mil a 100 mil influenciadores, por exemplo. Cada uma faz de um jeito, mas assim, 10 mil a 100 mil seguidores são os micro-influenciadores, né? De 100 mil a 1 milhão são os médios, meso-influenciadores, e mais de 1 milhão os grandes influenciadores. Cada uma faz uma conta de um jeito, tá? Mas o que eu quero alertar é o seguinte, é muito mais comum hoje você ver as marcas que pegam e juntam, sei lá, 50 micro-influenciadores para fazer uma campanha, do que pagar uma fortuna para um grande influenciador. E tem que tomar cuidado quando vocês forem trabalhar com grandes influenciadores para acertar no conteúdo. Eu vi acontecer uma vez, vou dizer qual é o nome da empresa, só para não comprometer, mas é uma farmacêutica, né? Eu tava ali, são clientes meus, a gente sentado conversando, e o gerente desabafou assim na hora, falou, cara, a gente fez uma campanha, eles vendem remédio para cachorro, né? Saúde animal, essa empresa. E eles tinham contratado um influenciador de pet, uma pessoa com, sei lá, 5 milhões de seguidores no Instagram,
falando sobre pet, sobre cachorro, gato e tal. E aí, o que eles fizeram? Pagaram 80 mil reais para esse influenciador colocar uma postagem, né? E o cara colocou lá uma postagem de um cachorro com remédio e tal. Bom, resultado, quando a gente foi olhar os comentários, todo mundo só dizia assim, nossa, que cachorro fofinho, nossa, que cachorro lindo, ai, parece que o cachorro é de não sei quem e tal. Não tinha ninguém falando da marca, entendeu? Tanto faz se tinha uma marca ali por trás ou outra, não, né? E aí, como é que eles mediam o resultado? Ah, não, olha quantos engajamentos deu nesse post do Instagram. Porra, deu milhões de engajamentos, sem dúvida, milhões de comentários, mas ninguém para a tua marca. Ninguém falando de você, né? Por isso que muitas vezes eles vão pegar um micro-influenciador e fazer uma campanha mais próxima, tá? E esse micro-influenciador, Cássio, é muito legal. Tem um case também muito interessante que aconteceu com um parceiro de agência em que ele produzia outra coisa, produzia conteúdo educacional para uma empresa da área de colchões. E foi bem na época que aconteceu aquele episódio do Chico. Para quem não sabe, foi um cachorro que destruiu um colchão e a dona mãe dele, né, a tutora dele, fez um vídeo desesperada. Chico, você rasgou meu colchão, acabou o colchão da mulher. E esse meu colega, ele ligou para o cliente dele e falou, cara, manda o colchão para esse Chico amanhã. E o cara falou, não, porque eu estou pensando aqui, porque eu preciso conversar com o gerente para ver se pode, não sei o quê. No dia seguinte, o concorrente dele não mandou não só um colchão para a mãe do Chico, como um colchão para o Chico. Esse conteúdo produzido por essa marca, né, pela dona do Chico, que nem era influenciadora, mas como foi uma coisa que viralizou, ela acabou sendo uma produtora de conteúdo. E o agradecimento dela a isso levou essa marca, inclusive, a criar um colchão para pet. Então, percebam como que o produtor de conteúdo, né, ele tem que estar atento aos micro-influenciadores. Um outro case muito legal, quando eu fui comprar meu celular, eu não tinha grana para pegar um iPhone, eu trabalho com audiovisual, falei, eu quero um telefone que tem uma câmera legal, mas não tem grana agora. Né? Que eu fui analisar? Vou ver aqui, fui ver o quê? Unboxing. Então, você tem... me pergunta o nome desse cara que fez o unboxing, que eu decidi comprar um Xiaomi, que até hoje eu não sei o nome desse cara. Mas o cara, todo mundo que precisa comprar um telefone, vai ver lá o unboxing. Quero comprar um videogame diferente, eu vou ver um unboxing. Então, hoje, esses micro-influenciadores, pela utilidade, pela identificação que eles causam com a gente, eles estão trazendo conteúdos de grande utilidade e de grande valia para as marcas, porque eles se conectam diretamente com cada um de nós. É mais ou menos por aí, Cássio? Não, é por aí. O primeiro caso que você trouxe do Chico, só um alerta, assim, a gente fica muito tentado a aproveitar isso, né? E muitas vezes dá certo, né? Às vezes é uma corrida e tal. Então, assim, agora a Copa do Mundo, alguém vai fazer alguma besteira em algum jogo, com certeza, não é? Teve outro ano lá que o uruguaio deu uma mordida no cara, aí já brincaram, colocava a maçã, ele como garoto propaganda da Apple. A Lego aproveita muito essas brincadeiras, esse momento. Lembra uma vez que teve uma discussão se o vestido era azul ou preto, ou era dourado e não sei o quê? Eles brincavam com isso também, né? A Lego brincou, soltou vídeo e tal, falando que o vestido não era nenhum nem outro, o vestido era feio, né? Então eles brincavam com isso. Só que tem que tomar cuidado nessa hora, cuidado com a empolgação, né? Assim, porque a gente já viu grandes tragédias acontecerem também, né? Teve uma vez o Catraca Livre foi muito infeliz, né? Caiu o avião da Chapecoense, né? Vocês todos lembram o trauma que aquilo foi, assim, a gente sentiu como se fossem pessoas da nossa família ali, né? Acho que a maioria das pessoas que eu conheço chorou, né? Na hora em algum momento ali, foi de devastar a gente aquilo, né? E aí, logo que aconteceu o acidente, alguém errou na mão ali, e eles colocaram assim, acho que eles não tinham ainda ideia da proporção, do quanto aquilo ia abalar a gente. Colocaram um post assim, veja 10 momentos... porque tinha circulado o vídeo dos jogadores mandando mensagem, né, para a família antes de embarcar, e, porra, dói mais ainda. Você vê o cara assim, o cara não mandou o vídeo sem saber que ia morrer dali a 1 hora. Né? E eles colocaram um post assim, veja 10 vídeos de pessoas que mandaram vídeo antes de morrer. Né? Pô, foi uma comoção, bateram, eles tiveram que se explicar. Então você tem que tomar muito cuidado. Quando é humor, é brincadeira, é mais fácil. Né? Você vai todo mundo levar aquilo na brincadeira tal. Mas quando você corre o risco de respeitar alguém,
Aliás, essa é a pergunta que você tem que fazer sempre. Eu corro o risco de machucar alguém, de desrespeitar alguém aqui, né? Porque às vezes o tiro sai pela culatra, mas isso que você está falando chama newsjacking. É um conceito muito simples, né? Que toda notícia tem um ciclo de vida. Ela estoura e depois começa a cair. Então, a audiência, a nossa atenção para aquilo, né? O número de pessoas falando sobre aquilo, começa, explode e depois cai. Pega qualquer caso que aconteceu, e nem lembro qual foi a última polêmica, né, do mundo, mas ela foi assim, né? Teve um pico e daqui a pouco ninguém mais está falando sobre aquilo, né? O newsjacking é você conseguir soltar o teu conteúdo exatamente quando a coisa está explodindo. Mas cuidado só para não errar na mão, né? E não sabe, ser desrespeitoso com alguém. E até aqui a gente falou do mega influenciador, do micro influenciador, né? Da produção de conteúdo feita por essas pessoas que carregam a audiência com eles. E quando é o caminho inverso, como um pouco foi o do Chico, quando a marca, não foi porque o dele foi espontâneo e a marca entrou depois, mas quando a marca consegue usar o seu consumidor para produzir conteúdo para ela, como é que funciona isso? Que é o conteúdo produzido pelo consumidor. Como é que essa magia funciona? Eu tive um case que eu passo muito na aula na aula pessoal da pós, que um amigo meu, pessoal, ele comprou uma VAP, aquelas lavadoras de pressão, e da VAP, aquela marca alemã caríssima, que é mais cara que todas, e não durou uma semana, queimou. O cara pegou aquilo, tá no YouTube, pode entrar lá, cara. Ele filma ele quebrando ela até ela. A única coisa porque ela serve, VAP, tacar no chão. Isso no YouTube deu 400 mil views. Depois esse cara apareceu fazendo um outro vídeo, ele com uma vermelha, ele falou, essa aqui eu não vou quebrar, porque essa aqui, o pessoal da Black & Decker viu meu outro vídeo, a outra empresa, a VAP, não se manifestou, a Black & Decker viu meu vídeo, me chamou, e ele, amigo pessoal, me contou, André, me pegaram lá no litoral, me levaram no interior, na fábrica da Black & Decker, passou o dia lá, almoçou, conheceu todos os setores, falou, você só faz um vídeo para agradecer a gente, mandou ele escolher a mais nova que estava chegando no Brasil ali, e deu de presente para ele. O quanto isso custou para a VAP? Um translado e uma máquina nova, para a VAP não, para a Black & Decker. O quanto custou para a VAP não atender esse cliente e deixar que esse cliente virasse um produtor de conteúdo? Como funciona, Cássio, esse conteúdo produzido pelo usuário? Eu acho que depende de você ter o público formado ali, né? Isso tem vários níveis, tá? Assim, tem as empresas que têm um público que gosta dela, você pega assim, Nike, é assim, né? Várias marcas de carros tem isso e tal. Isso vai subindo. Sabe, aí tem empresas que têm pessoas que são defensores da marca, né? Você pega uma Havaianas, por exemplo, você tem isso, tem essa conexão. Copenhagen tem isso, né? E aí você tem o nível supremo, que são poucas marcas que estavam na listinha de Deus para ter os adoradores, os advogados de marca, né? Isso aí você está falando de Apple, né? Starbucks, né? Que são os adoradores. Então, acho que para você ter certeza que o teu público vai produzir um conteúdo e isso não vai virar contra você, você tem que saber quanto eles estão a fim de te defender, né? Então, assim, a Starbucks fez um site, uma época, chamada My Starbucks Idea. Minha ideia do Starbucks, né? Que era assim, eles colocavam lá, tipo uma área tipo uma rede social, de comentários, e você podia entrar lá e falar, eu queria que o Starbucks criasse, sei lá, um café com morango. O Starbucks não era o Starbucks que validava aquela ideia, é a própria comunidade de adoradores, que ela você está maluco, cara, isso aí não combina, tal. Outros iam aprovando, então tinha uma hora que naturalmente vinha uma ideia tão boa e tão aprovada, que eles lançavam isso e faziam algum oba-oba lá com quem aprovou, tal. Então aí funciona, né? Mas por quê? Porque o Starbucks tem certeza de que vai poder contar com essas pessoas, né? A Disney faz umas coisas assim, né? Ela põe um blog de funcionários dela, né? Para livremente escrever lá. Pô, o cara que vai trocar de emprego semana que vem, tá bravo com a Disney, pode ir lá e detonar, né? Só que isso pode acontecer, talvez já tenha acontecido. Só que vai ter os outros lá que vão falar, esse cara aí, o infeliz é ele, pô, não dá bola porque esse cara tá falando, ele é que tá bravo com a Disney continua sendo um lugar legal para trabalhar, tal. Então depende muito, sabe, do quanto você conhece o teu público e sabe que ele vai te defender, porque na alegria tudo é fácil.
a hora que dá um problema, a hora que, sabe assim, dá uma crise, né? A Disney mesmo, uns 2 anos atrás, uma herdeira da Disney, não sei se vocês viram isso, não saiu muito aqui, uma herdeira, o sobrenome dela é Disney, ela tipo tataraneta, sei lá, não sei quanto do Walt Disney, ela é bisneta, sei lá, e ela é herdeira, ela é uma pessoa, obviamente, muito rica. E ela tem um lugar no conselho, como herdeira e tal. Detonou a Disney, dizendo, eu não lembro qual era o aspecto, mas era um aspecto assim, moral ou social, alguma coisa. A Disney não reinveste, não sei o quê, não ajuda não sei quem. Pô, aí você tem que saber assim, na hora que o bicho pegar nesse nível, o teu público vai continuar fiel a você ou ele vai balançar, né? É isso que você precisa avaliar. Precisa construir essa audiência, pessoal. Precisa construir esse relacionamento com o público, né? Isso são processos que duram anos, né? É todo um relacionamento, é uma troca, esse envio de conteúdo, como ele falou da questão da Red Bull, que faz todos aqueles vídeos de aventura, para quem é aventureiro gosta. Os caras bancaram um cara saltar de paraquedas da estratosfera, os caras bancaram a corrida de avião, né? Aquelas marcas caríssimas que aparecem na Fórmula 1, isso é conteúdo. Os micro-influenciadores, como ele falou, isso é conteúdo. Né? Toda essa produção que as marcas realizam, que as marcas fazem, que trazem, né, para a gente, elas trazem junto com elas a responsabilidade de cativar essa audiência. E, Cássio, como é que funciona todo esse relacionamento com toda essa... Já falamos de responsabilidade, falamos dos influenciadores e falamos dessa questão da produção de conteúdo feita pela própria audiência. E como é que as marcas vão lidando, como, por exemplo, quando o seu conteúdo, né, ele é posto à prova? Por exemplo, foi produzido muito conteúdo agora em relação à própria Copa do Mundo, né? E como você falou, tem a vertente contrária, que dizem que houve trabalho escravo, mas lá eles são preconceituosos, né? E está tendo todo um conteúdo, né, pseudo-positivo, né, da Copa, né, em relação a que está tudo bem, todo o conteúdo. Como é feita essa guerra do conteúdo, como você falou da própria Disney, né? Dos que trazem um lado não tão bom da marca e a marca que vem trazendo um conteúdo que busca trazer ela como a mocinha da história. Eu acho que hoje, vocês estão vendo acontecer em vários campos aí, né? É uma guerra de narrativas, né? A gente fala muito de fake news, né? Que são um problema, obviamente, mas ninguém fala desse outro problema que você citou, que é a guerra de narrativas. É muito fácil criar uma narrativa, né? O que é uma narrativa? Narrativa é quando você pega fatos, né? Que eles deveriam ser isolados, você conecta os dois e cria uma história em cima dele. Né? Então, todo mundo já viu isso acontecer em algum momento. Né? E assim, eu acho que a marca... Deu para entender o que é narrativa, né? Aqui. Então, você entra na política, é muita narrativa. Você entra no campo dos negócios, tem muita narrativa. Né? Então, é aquilo. Você pega, sabe, assim... Aconteceu um fato, tentar pegar um caso real aqui, bem antigo, né? Que é o maior erro da história do jornalismo brasileiro. O caso da escola base, a maioria aqui não era nascida. Tem um documentário sobre isso. Uma criança chegou em casa com um vergão, um machucado. Muito pequena ainda, os pais perguntaram, mas isso aqui em São Paulo, o que aconteceu? Criança muito nova ainda, acho que tinha, sei lá, 3, 4 anos, não soube explicar direito, ou explicou do jeito dela, os pais deduziram que ela tinha sido maltratada na escola, tinha apanhado dos professores. Bom, daí se criou uma narrativa muito fácil, que você associa um fato com outro fato. A criança chega com um vergão, os pais acusam a escola, isso vai para a imprensa chega lá, pergunta, os donos da escola não dão uma resposta convincente. Pronto. Professor maltratou a criança. Saiu na TV, as pessoas foram para a frente da escola para depredar a escola. Resultado, fechou a escola. A escola faliu. Os donos da escola faliram, acho que não se recuperaram até hoje, financeiramente. Depois disso é que foi se apurar que a criança tinha se enganado, que os pais tinham interpretado errado. Foi um tombo, uma briga com um colega, uma coisa assim. A escola não tinha a menor culpa da história. Né? Então, olha o poder de uma narrativa, né? Para acabar com a reputação das pessoas. Você cria uma narrativa. Né? Você vê, fácil criar uma narrativa.
Vê a pessoa num bar, sai bêbada, né? Vê um acidente de carro logo depois, você associa as duas coisas. A pessoa bêbada ali provocou um acidente ali. Você não sabe se isso é verdade, né? E a gente julga muito rápido, a rede social julga muito rápido e condena muito rápido. Qual é, acho que, a única forma da gente trabalhar com isso como empresa? Dados, né? Eu começo a enxergar que tem assim, existe uma disputa, narrativas versus dados, né? Contra narrativas, você usa dados e fatos, né? Mas então acho que assim é uma era que a gente está indo muito para os dados, né? Para você se proteger, porque a narrativa é muito perigosa, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Isso que você falou, Cássio, traz uma coisa muito... A palavra mágica, dados. O marketing, cada vez mais, antigamente eu tinha que chegar num público aqui, eu cheguei no Senac, eu vou começar a vender alguma coisa, eu vinha com uma pranchetinha e falava, o que o senhor costuma consumir? Como você costuma consumir? A que horas você consome? Que era a famosa pesquisa de mercado na pranchetinha. Hoje o marketing é baseado em dados tratados em massa, dados assim, massivamente colocados ali a cada segundo. Como é que é essa relação do marketing com a tecnologia hoje? Como é que o marketing de conteúdo propriamente dito ele vem lidando com essa tecnologia de dados? Que uso que nós, profissionais de comunicação, Cássio, podemos fazer da tecnologia para alavancar nossas ações de marketing? Eu acho que você tocou num ponto, André, aí que eu acho que é crucial, assim, para quem está estudando marketing aqui, para quem vai trabalhar com isso, ou já trabalha com isso, vale para quem já está há bastante tempo nisso também. Eu acho que você, assim, tem que estar ligado em tecnologia. Você tem que ser um profissional não mais de marketing, mas de Martech. Vocês vão ouvir muito falar de Martech. Martech é a junção das palavras marketing e tecnologia. As empresas, Icatu, Americanas, só para citar algumas, Heineken, algumas de cabeça que eu lembro que eu conversei recentemente, todas têm equipe de Martech hoje. O que é o Martech? O Martech é um time de marketing multidisciplinar. É um time de marketing que não tem mais pessoas só formadas em marketing. Ele tem principalmente pessoas formadas em exatas. Ele tem engenheiro, ele tem estatístico, ele tem programador, ele tem cientista de dados. Isso não é uma projeção, eu acredito que vai ser assim no futuro. Isso está acontecendo neste momento nas empresas. Se você for no departamento de marketing de uma empresa, é metade pessoal de humanas, metade pessoal de exatas, e o pessoal de exatas tem mais poder de decisão, tem mais importância. Tá? Então, é muito importante o profissional de marketing ter, por exemplo, o que a gente fala, ser fluente em dados. Você não precisa ser o matemático que vai lá pegar uma tabela e vai desmembrar aquela tabela inteira. Para isso, vai ter alguém lá. Ser fluente em dados significa você saber olhar para aqueles dados e tomar uma decisão. Saber o que faz. Contei o exemplo delicioso da Betson, né? O caso lá da empresa que patrocinou o pior time do mundo. Tudo ali era decidido o tempo todo em dados. Você solta uma campanha e você vai falar, a gente tem 2 possíveis posts aqui. Qual deles é melhor? O André pode achar que o melhor é o A, eu acho que o melhor é o B. O que é você ser orientado a dados? Vamos testar. Vamos soltar isso para uma amostra pequenininha, a mensagem A, para outra amostra pequenininha, a mensagem B. É o chamado teste AB. A que tiver melhor resultado vai para o resto da turma, vai para o restante. Isso é um exemplo bem básico do que é orientação a dados. Então, a gente está muito antenado em números. Tá? Então, isso falando do marketing em geral, aí o próprio marketing de conteúdo, ele já é muito orientado a dados quando você pensa em venda. Você vai criando conteúdo com um propósito, com um entendimento. Olha, eu quero que esse conteúdo seja um conteúdo para atrair a atenção das pessoas. Ou eu quero que esse conteúdo identifique quem é uma pessoa interessada no meu produto. Né? Então, não existe muito mais espaço para achismo. Para o talento, para a criatividade, tem espaço sempre. Né? Você ter a boa ideia, tem espaço sempre. Mas a boa ideia, ela vai ser submetida a um teste.
Tá? Então, a boa ideia de conteúdo ela tem que estar lá, tem que ter o cara que ama fazer o conteúdo, mas o time como um todo tem que ser orientado a dados. Isso é muito legal você falando nesse caso, Cássio. Lembrou um caso lá dos idos de 2013, 2014, onde o Facebook causou um alvoroço porque surgiu a notícia de que o Facebook conseguia prever uma pessoa que estava para se divorciar nos próximos meses. As pessoas falavam, mas como isso? Como pode? Porque quando você solta conteúdo de interesse, essas pessoas de grupo de interesse, elas consomem esse conteúdo. E consumir conteúdo no digital deixa rastros. E esses rastros que você deixa de navegação, de preferências, de conteúdos que você acessa, né, isso faz as empresas coletarem dados sobre o seu comportamento. E o Facebook falou, é simples. Se eu percebo que determinada amostra da população tinha, por exemplo, homens casados que não tinham muitas amizades femininas, começam a ter muitas amizades femininas, ou começam a olhar determinados conteúdos diferentes, ou começam a olhar determinados tipos de roupas diferentes, eles traçando um perfil de uma certa amostragem que logo depois de alguns meses realmente divorciou-se, traçou-se uma análise matemática e falou quem tiver essa linha de comportamento tem uma alta probabilidade de divorciar-se nos próximos meses. E as pessoas perguntam, André, de que isso me adianta? Que utilidade tem isso para mim? Ora, se eu quero anunciar, pessoa, quando ela divorcia, a primeira coisa que ela procura, academia, preciso recuperar, né? Ou preciso comprar roupas mais novas. O que os algoritmos falam? Marca de roupa, marca de academia? Eu tenho aqui um banco de pessoas que nos próximos meses vai querer comprar. Quer anunciar para eles? Está aqui. Então, percebe como o conteúdo ele gera grupos de pessoas que gostam desse conteúdo, e essas pessoas que vão lá acessam esses conteúdos e deixam rastros de navegação, que é até uma brincadeira, o nome é a analogia à migalha de pão, né, da João e Maria, que a gente chama de breadcrumb, né, que são as migalhas que você deixa na tua navegação, ainda que você não queira que veja. Não é mais ou menos por aí, Cássio? Não, é isso. Se você pegar o celular de uma pessoa, sem ela te autorizar, sem ela saber, claro que eu não estou recomendando ninguém fazer isso, mas se por acaso alguém um dia fizesse, você ia saber certas coisas, né? Pegar o histórico de navegação. Você não quer que ninguém veja o seu, né? Especialmente no Google anônimo. Você não quer, né? Quando você faz isso vezes milhões, né? Agora, o princípio do dados é assim, comportamento passado indica comportamento futuro, né? Então é isso. Se você vê que essas pessoas estão seguindo certo caminho, você sabe que elas vão tomar uma atitude. E para negócios, isso funciona assim. Você tem ferramentas de automação de marketing que te mostram. Essa pessoa baixou um e-book meu, depois ela visitou 5 páginas, depois ela baixou, viu um webinar, depois comprou. Se eu começo a traçar, inteligência artificial faz isso muito fácil, a perceber que todo mundo que compra faz mais ou menos aquele caminho antes, você começa a adivinhar. A pessoa que começa a tomar aquela decisão tem grande chance de comprar. Então, isso que o André trouxe, a gente usa isso no dia a dia dessa forma, né? Você começa a marcar pontos. Ali, olha, o cara que pegou, fez esse conteúdo que ele consumiu, vamos para cima que ele tem chance de comprar. Percebe, pessoal? E agora traçando aí uma linha que costura tudo isso que a gente veio falando aqui com o Cássio, para vocês verem, quando ele começa a falar a narrativa dele hoje com vocês, falou-se em content marketing. Quando ele falou lá da estratosfera, do avião da Red Bull, do canal próprio, de uma marca produzindo conteúdo que mostra essa marca e não que ela vende, nós falamos de branded content. Quando nós falamos do marketing de influenciadores, ele fala de micro-influenciadores e macro-influenciadores. Agora a gente já falou de Martech. Então percebam que nós estamos falando coisas do cotidiano, coisas de estudo de caso, mas que todas elas são faladas aí na pseudolinguagem do marketing, mas que tudo isso pode ser aplicado em marcas de todos os tamanhos, né? Como, por exemplo, a gente está falando agora do unboxing, como a gente está falando do micro-influenciador, né? Como a gente está falando do próprio conteúdo produzido pelas marcas e das tecnologias de dados, onde a gente utiliza esses dados. André, mas eu não tenho grana para... o meu negócio é uma doceria, eu não tenho grana para investir em ferramentas de automação de marketing, mas você pode fazer esse mapeamento que ele fez, de pegar uma tabelinha de Excel e quantas pessoas me responderam meu e-mail, quantas pessoas baixaram esse book, tem o registro lá,
Quantas pessoas leram o meu e-mail? Quantas pessoas acessaram determinado conteúdo? Isso se chama, pessoal, lead scoring. Você cria um ranking das pessoas que mais atuaram, interagiram com o seu conteúdo, e você vai entendendo o que é importante para eles. No final das contas, estamos falando de quê? Inbound marketing. É onde você faz o cliente vir até você por meio do seu conteúdo. É mais ou menos por aí, Cássio, que essa estratégia funciona? Não, eu acho que é isso. Tem essas disciplinas todas. E eu estava pensando aqui, eu acho que assim, tudo isso que a gente está passeando hoje está muito relacionado ao perfil das empresas hoje, né? E eu acho que é legal entender em que momento, tem muita gente muito nova aqui, né? Em que momento esse mercado de marketing está passando, por qual momento ele está passando, né? Tem muito emprego hoje em startups. Não sei se alguém aqui trabalha em alguma, né? E as startups estão exigindo um perfil muito diferente do profissional de marketing do que era o ano passado, por exemplo. Tá? É rápido o jeito que muda, né? As startups, resumindo muito a história aqui, como é que começou essa ideia de startup? Olha, a gente tem um grupo ali de, sei lá, 30 pessoas criando soluções, 30 empresinhas de jovens criando soluções, e, de repente, 29 dessas vão fracassar e uma vai dar muito certo. O que os grupos de investimento começaram a fazer? Investe nas 30. A gente não sabe qual é qual. A gente não sabe qual vai dar certo, qual vai fracassar. Vamos investir nas 30 e vamos ajudar elas a darem certo. Vamos dar conhecimento, vamos dar mentoria, vamos fazer elas conversarem entre si. Nessa sai um Facebook da vida. Ele dá certo assim. Então, qual era o princípio que estava sendo trabalhado até pouco tempo? Até o começo desse ano, eu diria. Te dei aqui, olha, toma, 5 milhões para você fazer a tua startup crescer. Torra esse dinheiro, o máximo que você puder, em fazer o seu negócio crescer. Então, por exemplo, se você vende um software, não importa se você vai ter 100 mil de faturamento e 300 mil de gasto. Não tem problema. O importante é que no mês que vem, esses 100 mil, você tenha 200 mil de faturamento. Depois 500 mil. Não importa se está dando prejuízo. Essa é a mentalidade que veio vindo nos últimos anos. Isso chama cash burning. Tem até um exemplo, eu estava tentando lembrar aqui quem. Uma empresa chamada WePayments, né? Queimando dinheiro. Então, a WePayments surgiu agora, 2019. O que ela fez? Saiu comprando empresa, né? Uma outra 3778, são empresas de software. Saíram comprando empresa. Compra empresa e faz crescer. Pô, mas está dando prejuízo aqui. Não tem problema. Não tem problema. Nesse momento, o investidor está querendo que você realmente faça a sua marca ficar forte naquele mercado, imbatível naquele mercado. Depois de um tempo, você vai equilibrar as contas. Esse foi o momento de queima de caixa que as startups viveram. Esse ano a coisa mudou. Esse ano passou a ser diferente. Por vários fatores. Guerra, pandemia, né? Fizeram com que a economia em países grandes, tipo Estados Unidos, vários países da Europa, balançasse. Como eles nunca viveram. A gente está acostumado a viver com juros altos. Eles não. Eles não sabem o que é juros, eles não sabem o que é inflação. A gente sabe. A gente sempre teve inflação. Quem tem mais de 40, como eu, viu a hiperinflação lá nos anos 80. O americano estava acostumado com inflação de 1% ao ano. A gente já com 5, 6, achando bom. O que aconteceu? Eles falaram, olha, nesse momento, para de gastar dinheiro. Você quer crescer, você cresce, mas deixando dinheiro na mesa. Por quê? Eu não vou arriscar botar na startup do André 5 milhões. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Como os juros estão altos nos Estados Unidos, é mais seguro eu colocar lá. Eu coloco para render lá e está seguro, está tranquilo. Então, e claro, o dinheiro ficou mais escasso também, né? Então, nesse momento, as startups
estão sendo obrigadas a crescer com lucro. Isso desce para o marketing. Porque eu cheguei a trabalhar numa empresa, isso faz 6 anos, e a empresa, como cliente nossa, falou assim, olha, é verba infinita. Você tem verba infinita. Pode gastar o quanto você quiser. Por quê? Porque vai retornar. Se você gastar 10 mil esse mês e retornar 10 ou 9, tá bom. O mês que vem você bota 20 mil. E você vai testando. Onde dá mais? Aquele que dá melhor resultado, vai pondo verba o quanto você quiser, o quanto você puder. Entendeu? Então, esse cenário acabou. Você não vai mais ver. O marketing, então, tem que chegar e falar, tá bom, eu ponho a verba aqui, quanto vai voltar? Entendeu? Então, isso muda muito o perfil, né? Fora as empresas, as startups que surgem sem querer pegar financiamento, investimento. São as chamadas, vocês vão ver esse nome quando vocês forem para o mercado, se é que já não ouvem, que é o crescimento bootstrap, que chama, né? Que é o crescimento assim, eu vou crescer com o meu próprio recurso, né? Até posso ter um investimento aqui ou ali, mas é para fazer o negócio dar mais lucro e não mais crescimento, tá? E é interessante isso que você falou, Cássio, cada vez mais as pessoas estão recorrendo menos à parte de financiamentos para aquele start do marketing e confiando cada vez mais na estratégia de produzir conteúdo e crescer com esse conteúdo. Isso a gente pode falar desde gigantes do marketing, gigantes da área corporativa, como até mesmo de pequenas marcas que estão fazendo sucesso com aquele marketing bem viral mesmo, aquelas coisas bem virais. E existem ações que as empresas fazem, né, de divulgação e de propagação de conteúdo por meio, né, da utilidade de ser útil para a sua audiência, né, como, por exemplo, a Troller, que naqueles anos que teve aquela enchente no CEAGESP, pegou 2 pilotos e botou os caras para andar de Troller pela cidade. A marca Troller apareceu em todos os telejornais, porque o carro passava pelas poças e ia. Né? A própria gravadoras, com a virada do digital do CD para o digital, que começaram a fazer uso do conteúdo produzido pelos próprios artistas para ampliar a questão das audiências, da venda dos próprios streamings, né? E como um todo, pessoal, as estratégias de produção de conteúdo, de propagação de conteúdo que as marcas usam, elas vão muito de acordo com a audiência de que está recebendo, a audiência foco. Por exemplo, o Facebook. Podemos dizer que o Facebook é um dos maiores produtores de conteúdo do mundo? Onde vocês encontram mais conteúdo do que no Facebook? Agora, desse conteúdo, quantas é que o próprio Facebook produz? Quase nada. Somos nós que produzimos, nós que postamos, nós que criamos o conteúdo que leva as pessoas para ir para o Facebook. Né? Então, as estratégias que uma empresa leva, seja ela de qual tamanho, a produzir conteúdo, a utilizar a estratégia do content marketing, que é o que o professor veio falar aqui hoje para vocês, né? Elas começam lá na ponta, que é conhecer com quem a gente está falando. Quem é que vai utilizar esse conteúdo? De que forma a minha marca pode ajudar essa pessoa a realizar alguma coisa, a ganhar ou deixar de perder alguma coisa? É isso, professor? Vamos de marketing de conteúdo com essa galera aí? Quer deixar uma mensagem para eles aí? Vamos nessa. Eu acho que, para fechar aqui, eu acho que a gente não pode... Vocês estão aqui estudando. Eu também. Eu sou aluno de curso muito de tecnologia, né? Porque eu entendo o seguinte, passa muito rápido, tá? A coisa muda muito rápido. Você falou de Facebook. 10 anos atrás, Facebook era a grande rede. Hoje, provavelmente, a maioria aqui já nem olha mais Facebook. Hoje, eu vi resultado de uma pesquisa. A gente gravou um podcast, inclusive, antes de vir para cá, com a Imaginarium, né? E eles já estavam dizendo, a Imaginarium trabalha, a rede de lojas, ela trabalha muito com público, uma parte do público deles é o jovem. Para a molecada mais nova, o Instagram já é coisa de velho. Eu não sabia disso, mas o Instagram já é de velho. Então, o que vem aí? Né? Então, assim, eu acho que tem que estar muito antenado e ter muita resiliência para você rápido entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, sacar se aquilo vai durar ou não. Né? Não é surfar todas as ondas. Né?
mas é ficar atento a elas. O Clubhouse estourou uns meses atrás, um ano atrás. Teve gente que contratou locutor, comprou estúdio para fazer o Clubhouse, e ele ficou naquilo lá, né? Deu boom, tá daquele tamanho ali, tem a turminha que usa até hoje, e ficou por aí, né? Mas você tem que, nessa hora que surge uma coisa dessa, experimentar, ou no mínimo olhar o que é aquilo. Porque a gente fica velho no mercado muito rápido. Você tem que tomar muito cuidado com isso desde cedo, né? Existem dois. Eu sempre que eu vejo uma pessoa bem mais velha, né, do cabelo branco, eu espero 2 possíveis perfis. Assim, pode ter outros, mas eu sempre fico tentando saber identificar. Ou é aquela pessoa que tem muito conhecimento, muita experiência, mas não se modernizou, então tem dificuldade de lidar com coisas simples que a gente lida todo dia, né? E aí você fala, pô, é um desperdício, porque teve uma experiência fantástica lá atrás, tem vivência, mas não pegou o avanço tecnológico. E você tem aquele outro perfil de pessoa mais velha que tem o melhor dos 2 mundos. Eu acho o máximo quando eu vejo o velhinho dando aula, dando um pau na gente em técnicas novas, tecnologias novas. Eu fico muito fã, porque eu falo, pô, esse cara pegou a época da máquina de escrever, aprendeu muito ali, veio vindo, viu a transformação, e hoje é um ninja em tecnologia, porque ele foi estudando o tempo todo. A gente tem que ser essa pessoa velha. A gente tem que ser esse perfil. E isso você não constrói quando você chega lá. Você vem construindo ao longo do tempo, né? Então, nesse momento, muito olho em tecnologia nova, tá? Porque ela muda muito rápido, né? Metaverso vem aí, a gente não sabe o que esperar, mas você tem que estar de olho. Você tem que entender. Você na mesa do bar com seus amigos, amigas, com a sua família, você tem que saber, no mínimo, explicar o que é o metaverso e em que pé que isso está. É um mínimo de curiosidade a gente tem que ter. Senão, a gente fica para trás e fica mesmo. Tá? É essa mensagem final aí. Professor, obrigado aí pela sua presença. Agora aí a hora de perguntas. Pessoal aí que tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta para o professor, né? Pessoal que está aí também online, eu estou com ponto no ouvido aqui, já estou ouvindo todos que estão falando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o momento é agora sobre conteúdo, como fazer conteúdo para a minha marca, como começar. Alguém? Paula, pessoal aí que está online. Professora Paula. A TV? Por enquanto, nenhuma pergunta apareceu por aqui. Espera aí que está fazendo uma pergunta. A TV é um canal online ou offline de mídia? A TV, Cássio, é um canal online ou offline de mídia? A TV é offline, do jeito que a gente conhece ela, tá? A Globo, quando você liga lá, controle remoto, aquilo é considerado analógico, vamos dizer assim, né? Tudo bem, é digital, mas assim. Então, assim, por definição, ela é off, tá? Mas as emissoras estão indo para o online, né? Todas elas estão, as principais estão indo, né? Então, elas disponibilizam programação tipo um Globoplay da vida, elas estão indo num caminho meio Netflix, né? Então, assim, estão indo para o próprio YouTube, né? Então, quando você pensa na TV do controle remoto, ela é offline, mas não quer dizer que as empresas de mídia não estejam indo para o online. Isso é uma coisa muito legal que o professor falou da TV, que estava essa semana, ontem, anteontem, eu e minha esposa assistindo TV, de repente entra Fábio Porchat, né? Entra vários artistas globais, cara, num show maravilhoso. Falei, nossa, criança esperando essa altura do campeonato, e de repente aparece um QR Code na tela e os caras, é a Black Friday da Globo. Então, a Globo oferecendo vários produtos de venda, refrigerador, essas coisas, numa pleno horário nobre, cara. Então, eles estão fazendo esse cross da TV, né? O offline, que é a TV aberta, o online na Globo.com e os caras com QR Code para comprar ali na hora. Esse cross-mídia, assim, também, como é que isso vem funcionando hoje como conteúdo, cara? Eu acho que isso, né? Como é seu nome? Karina. A pergunta que a Karina fez leva a isso. É o chamado Omnichannel, né? Que é
todo mundo estar em todos os canais, tá? Falei da Imaginarium agora há pouco. Olha que coisa. A Imaginarium, 40% das compras que são feitas lá são via Omnichannel, ou seja, a pessoa compra no online e vai buscar na loja, ou compra num canal, retira, recebe no outro. De cada 10 compras, 4 são assim, né? Então, o que isso quer dizer? Que o público é Omnichannel. Vocês, todos nós aqui, quem é que é fiel a um canal só? Todo mundo está com o celular na mão aí, né? Aí você sai, agora a gente fala alguma coisa, lembrei que eu preciso comprar alguma coisa. Você compra, né? Agora e vai receber na loja ou recebe na sua casa. As pessoas são omnichannel hoje. Então, isso que o André falou leva a isso. A TV sabe que ao pôr um QR Code lá, você vai colocar lá, vai continuar a navegação. E você já nem faz diferença. Não é? Tem coisa que você está repetindo aqui, você fala, já não lembro se eu ouvi isso no rádio, no YouTube ou, né, num Reels do Instagram. Porque a gente é omnichannel. Legal? Beleza. Paula, temos pergunta online aí, Paula? Tô. Alguma pergunta, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Quem está aqui online comigo? Definir, como assim definir? A sua pergunta é como definir a quantidade de pessoas que vão assistir? Mas pode falar, não tem problema. Não, o que define é o próprio canal. O próprio meio que você está utilizando. E o online está relacionado à internet, né? Não sei, estou pensando aqui se existe algum outro... Não, acho que o online está por definição, né, André? Eu nunca parei para pensar nisso, mas está relacionado a estar conectado à internet. Não à web em si. Tá? A diferença de web é o www. Tá? É que você está... Então, assim, WhatsApp. WhatsApp é um canal online. Tá? Por quê? Ele está associado à internet, né? Agora, a tua provocação é legal porque eles estão cada vez mais parecidos, né? Você começa a criar uma certa confusão, né? Mas qual é a grande mudança que você tem que... né, pegando a pergunta da Karina. Qual é a grande diferença? No final das contas, para que você está olhando? O canal, a TV, ela escolhe a hora que você vai assistir. No rádio, que é offline, você escolhe. O rádio escolhe a hora que você vai assistir. O YouTube é você. Certo? Então, assim, é isso que a gente quer observar, entendeu? O online está muito à mão sempre, né? Então, é aquilo. Você está aqui no Instagram, de repente você não quer mais Instagram, liga a TV, vê o Netflix. Dali, enquanto está vendo Netflix, você está olhando, né, o teu WhatsApp. Esse é o caos online. Entendeu? Desse comportamento online que a gente está falando, que é caótico. Tá? Paula, temos perguntas online aí? Não, André. Por enquanto, nada. Perfeito. Mais alguém? Alguma pergunta? Pessoal, para a gente amarrar essa questão do conteúdo, da importância do conteúdo, eu gostaria de citar um exemplo que surgiu alguns anos atrás, que aconteceu com uma série que quase ninguém conhece, chamada Stranger Things. Essa série, ela foi conhecida na sua primeira temporada como um dos primeiros exemplos de série construída baseada no algoritmo da Netflix. As pessoas falam, como que essa série foi construída pelo algoritmo da Netflix? Não foi um robô que foi lá e construiu ficção científica. Só que baseado nos dados de navegações, você perguntou como é que é a TV, né? A TV online ou offline. Como eu sei quem entrou offline ou online, quem entrou pelo YouTube, quem não entrou? Esses caras pegam esses dados de navegação de vocês. Então, cara, o roteirista o algoritmo da Netflix pegou, por exemplo, assim, olha, 288 mil pessoas pegaram série de Crianças Aventureiras e assistiram e repetiram 3 vezes. Outras quantas centenas de pessoas assistiram aquela parte que tem música dos anos 80 e viram aquilo ali várias vezes. Porém, outras várias pessoas assistiram, pararam ali e não assistiram mais.
Outras pessoas maratonaram aventureiros que usam chapéu de Indiana Jones. Outras pessoas gostaram de monstros estilo Alien o Resgate. Dão isso na mão de um roteirista, o comportamento de assistir vocês, o que vocês maratonaram, onde vocês pararam e não gostaram de ver mais, onde vocês viram várias vezes, onde vocês não conseguiram terminar, ou onde vocês pegaram e viram muito, músicas que mais ouviram, dão isso na mão de um roteirista, e esse roteirista constrói uma série com personagens do mal, estilo Alien, o Oitavo Passageiro, Crianças Aventureiras, estilo Goonies, música dos anos 80, estilo Goonies, coisas que a gente nem sabe por quê, mas que a gente gosta demais. Porque o algoritmo que capta o comportamento daquele conteúdo que ele deu para vocês, ele capta o comportamento de audiência e dá isso na mão de um roteirista e temos uma série de sucesso. Então, é mais ou menos assim que nós, profissionais de marketing, usamos os dados. Mas nenhum de vocês tem uma Netflix? Não. Mas você tem o Google Analytics, onde vocês veem, lá no YouTube, por exemplo, vídeo, onde o vídeo tem a curva maior de atenção, onde as pessoas pararam de assistir. Então, se você lançou um vídeo, como o professor falou, né, fazer o teste AB, e esse teu conteúdo desse teu vídeo teve um momento que as pessoas mais voltaram naquele trechinho, alguma coisa que eu falei ali ficou legal. É assim que nascem os bordões. Quando uma pessoa fala um bordão que todo mundo pega e viraliza, eu identifiquei aquela parte, o meu algoritmo aqui mental, pegou esse conteúdo que eu entreguei e voltou para mim como audiência positiva e transforma isso em hit. Beleza, professor? É isso aí. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado aí pela atenção. Professores que estiveram com a gente. Obrigado ao pessoal online aí que estava com a gente. Eliseu, professor Eliseu, galera, muito obrigado, viu? Professor Evange, todo mundo, muito obrigado. Paula, obrigado aí pela força, hein? Pessoal, obrigado pela presença de vocês aí, viu? Valeu pela força. Logo, logo tem mais.